E o nosso assunto agora é investimentos estrangeiros. E aqui ao meu lado, eu recebo o vice-presidente da Federação das Câmaras do Comércio no Brasil, Rômulo Alexandre Soares. Seja bem-vindo, tá, Rômulo? Obrigado, Lúcio, pelo convite. Rômulo, como é que está sendo essa extensão dos estrangeiros brasileiros? Como é que está sendo essa ligação? Nos últimos anos, é visível o aumento do investimento estrangeiro direto no Brasil, né? Que é uma forma de captação de poupança. A gente aprende, né, que existem 3 formas você não tem poupança externa, você precisa trazer poupança para fazer investimento. Basicamente, essa poupança é feita por exportações, ou seja, eu exportando eu trago dólares. É feita por investimento externo direto, ou seja, captando poupança para desenvolver a indústria, o setor produtivo no Brasil. E um terceiro, também relevante, especialmente no Nordeste, é a questão do turismo. Você vê nos últimos anos um crescente interesse por parte de empresas estrangeiras no mercado doméstico. Isso ocorreu com as privatizações na década de 90, em que muitas empresas estrangeiras vieram para o Brasil, e com o aumento da demanda interna no setor de serviços e na própria indústria, várias empresas vieram para o Brasil. Acho que os marcos no Ceará, por exemplo, são durante as privatizações a Coelce, né, que foi adquirida por um investidor estrangeiro, e mais recentemente seguramente o maior projeto privado no Nordeste do Brasil, que é a Companhia Siderúrgica do Pecém, também participada por investidores estrangeiros. Então, hoje, a internacionalização da economia, aquela que na década de 90, o nosso esforço, o esforço da sociedade era ampliar as exportações, ou seja, ganhar mercado vendendo produtos, hoje se percebe que uma forma importante de captar poupança, gerando emprego e renda, é captar investidores. E isso hoje é visível. O Brasil vai sediar esse ano a Copa do Mundo, né? E Fortaleza é das sedes, né? E o mercado imobiliário tem crescido bastante, né? Eu queria saber como é que está esse comportamento do mercado imobiliário, juntamente, assim, estão sendo comprados por muitos estrangeiros? Como é que está sendo? Você acha que está sendo comprado por muitos estrangeiros ou não? Eu não acompanho diretamente o mercado imobiliário, não sou do setor, mas você percebe que o mundo, a partir de 2009, ou exatamente em 2009, se você for perceber a curva de investimento externo direto, o Brasil, curiosamente, o Ceará, eu falava isso no domingo com um colega advogado português, a área de imigração, normalmente num país desenvolvido ou em economias mais desenvolvidas, a área de escritório de advocacia está no setor laboral, no setor trabalhista. Por quê? Grande parte dos imigrantes são trabalhadores. No Ceará ocorreu diferente. Por isso, por exemplo, na minha estrutura do escritório, a área de investimento externo direto está ligada à área de societário. Por quê? Grande parte dos imigrantes são investidores. E o turismo teve um papel relevante nisso. Se você for olhar os principais grupos estrangeiros que perceberam na atividade turística um potencial, eles vieram como turistas, né? Eles vieram ao Ceará numa época em que a paridade do câmbio era extremamente favorável, e na época em que a economia desses países era extremamente favorável, eles vieram e fizeram uma aposta importante no mercado imobiliário. Se você for olhar hoje, os 2 maiores projetos da indústria do turismo no estado do Ceará são liderados, por um grupo luso-brasileiro, no caso o Aquirage Riviera, com a participação de um grupo hoteleiro português, mas também com um grupo de tradição empresarial no estado do Ceará, com origem portuguesa também, mas um empresário local. E do outro lado, no Cumbuco, o projeto do Vila Galé, nas mesmas proporções, ambos articulados na questão imobiliária. A questão da Copa, sem dúvida, ela traz um interesse por parte do investidor, em termos de demanda, né? Ainda existe. Obviamente não se compara com o que foi. O próprio setor imobiliário não vive um momento igual ao que passou em anos recentes. A crise, ela atinge alguns setores, e o imobiliário foi um deles, pelo menos é a avaliação que eu faço. Você acha que por nós termos um litoral, sim, fora do comum, maravilhoso, isso acaba atraindo investidores estrangeiros do Ceará? Eu costumo... Não há turismo sem logística. Se existe uma empresa a qual o Nordeste, em especial o Nordeste,
digamos assim, deve, talvez não seja a palavra, mas que pelo menos um contributo relevante, é a TAP. Não haveria turismo nas dimensões que nós temos hoje se nós não tivéssemos todo dia, um voo ligando Fortaleza a uma capital, a Lisboa. Na sequência disso surgiram outros voos, a Secretaria de Turismo tem se preocupado isso. Esse mês agora, se não me engano, agora no final deste mês, nós passamos a ter um voo com ligação a Buenos Aires por uma empresa aérea nacional. Então assim, voos, navios transportam mercadorias. Eu sempre faço essa associação. Navios transportam mercadorias. Quem transporta turistas e investidores, ou seja, quem transporta a capital, são aviões. Então, assim, o Ceará ganhou muito com isso. Se você perceber os números do turismo do estado do Ceará, antes e depois da década de 90, você percebe uma diferença muito grande quando a TAP começa aquele voo semanal e depois passa a ser um voo diário. Então, isso gerou uma demanda extremamente importante para a indústria do turismo, que é uma vocação. Não há dúvida de que o estado do Ceará, você pega os indicadores de turismo, o turismo de litoral, ou seja, os municípios mais visitados depois de Fortaleza são Caucaia e Aquirás. Caucaia é de longe um dos grandes destinos do turismo brasileiro e internacional. Então há muito que fazer, muito que qualificar. O sol e a praia, o atrativo natural, a beleza cênica não é suficiente. Há necessidade de aperfeiçoar a área de serviços, que melhorou muito. Você pega a rede de restaurantes em Fortaleza, nesses últimos 10 anos, você tem hoje, antigamente você contava numa mão os restaurantes de boa qualidade. Hoje nós temos opções para todos os gostos. Isso se deu exatamente pela internacionalização, pela abertura a esse choque cultural em que gera uma nova sociedade. Fortaleza é uma nova sociedade nessa perspectiva de internacionalização. O que é que eles buscam, além assim da alimentação, do setor produtivo? O que é que eles buscam? Tipo assim, os estrangeiros estão migrando muito para o Ceará, né? Muito diferente, por exemplo, se a gente for falar, está indo também muitos brasileiros, no caso, para fazer pós-graduação, em Portugal, mas você não vê tanto eles vindo para cá para poder fazer um curso, uma pós-graduação. Como é que você vê, como é que você analisa esse lado? Isso é relativo. No outro dia eu via de São Paulo e estava andando na aeronave, e na parte de trás eu vi um grupo de quase 100 pessoas que falavam português, mas um português diferente, e tinham uma expressão asiática. E aí eu fui entender o que era um grupo de estudantes do Timor-Leste, ou seja, de uma região que ainda tem como língua oficial, uma das línguas oficiais, o português, Unilab. No outro dia teve uma delegação angolana aqui em Fortaleza, e eu tive o prazer de ser convidado pelo assessor de assuntos internacionais do governo do estado, o Dr. Hélio Leitão, e me perguntavam o que conhecer no Ceará. E eu não tenho dúvida de que a estrutura de educação que foi feita no estado, ou seja, os investimentos que o governo do estado fez na educação profissionalizante e na qualidade da educação formal, poderão tornar o estado do Ceará uma referência em educação. O governo, por exemplo, desenvolve o projeto da escola hoteleira na intenção de fazer uma escola modelo para a indústria do turismo. Então, assim, educação me parece que é uma área de serviços que o estado do Ceará pode ter muito a ganhar, né? O que eles procuram? Obviamente que o Brasil tem nas qualidades do seu povo, enfim, da sua natureza, algo que atrai, né? A liberdade. A liberdade é diferente, né? Obviamente que a gente tem outros problemas que assustam. A questão da segurança a questão da informalidade, a questão da burocracia. Como é que eles veem essa questão da segurança, Romulo? Muito mais visível, né? Porque agora, ultimamente, tem muito mais visível. Isso é um choque para eles? Certamente é. Eu acho que todo mundo procura segurança. Quer seja nos seus negócios, enfim, todo mundo quer segurança. Obviamente que hoje existe uma divulgação, não vou fazer juízo de valor, mas uma divulgação sobre a insegurança no estado do Ceará. Nós vimos durante a Copa das Confederações, eu recebi vários e-mails de pessoas induzindo o turista a não vir ao Ceará, né? Obviamente que isso assusta.
Mas isso é um alerta, obviamente, para os governantes, no sentido de que é preciso melhorar a distribuição de renda, é preciso qualificar, é preciso ter uma nova sociedade, né? E isso se constrói. Obviamente que o Brasil tem séculos dessas distorções que precisam ser corrigidas com o tempo. Óbvio que assusta, mas eu tenho conversado com alguns turistas que, quando chegam aqui, não enxergam isso, né? Obviamente que há casos de turistas que acabam sendo... Precisa ser um olhar atento. Existem países que têm índices de criminalidade, ou cidades em países desenvolvidos que têm índice de criminalidade, que elas tratam a divulgação da violência de uma forma mais educativa, né? Ver como fazer isso. Rômulo, a gente tocou no assunto sobre essa história de segurança e tal. Falando um pouquinho sobre vindas de profissionais, no caso, para vir para cá, né? Nós temos mais médicos, né, vindo dos estrangeiros e tal, a gente recebendo. Como é que está sendo essa migração? Como é que está sendo essa capacitação, de uma certa forma, capacitação para quem está no lado externo, né, no caso internacional, vendo essa análise para cá, do Ceará? A Câmara de Comércio Portuguesa, aqui no estado do Ceará, junto com a Federação das Indústrias, aí com a própria Junta Comercial, a gente tem já há algum tempo tentado monitorar, na ótica do investimento, a presença estrangeira no Estado. Como eu disse há pouco, se você pegar a trajetória de investimento estrangeiro, ela praticamente era muito incipiente e muito específica até a década de 90, até meados da década de 90. A partir daí, você tem, durante 4, 5 anos, um grande investimento decorrente de privatizações, né? E a partir daí, com o incremento das ligações aéreas, você começa a ter um investimento associado à indústria do turismo. Então, se você for pegar os maiores indicadores, a grande expressão durante um bom tempo sobre o investimento estrangeiro no estado do Ceará estava, pelo volume, não unitariamente, mas pelo volume, estava associado à indústria do turismo e da construção civil, né? Nos últimos anos, nós percebemos uma alteração, né, que se torna mais visível ainda do 2013 para cá. O que é que aconteceu? Com o desenvolvimento de algumas indústrias intensivas em capital, mas que na sua fase de construção exigiram a vinda de pessoas qualificadas para a parte de engenharia, você começa a ver a vinda não só de investidores em outras áreas, especialmente na área de serviços ligados à engenharia, como você começa a perceber a vinda de profissionais contratados ou por transferência de tecnologia, por acordo de transferência de tecnologia, ou para prestar serviço nessas empresas. E isso se localiza de uma forma muito concreta no CIP, no complexo do PC. Então, aquela sequência de investimento, de vinda de estrangeiros associadas a investimento, você começa a ver um crescimento da vinda de estrangeiros para prestar serviços. E isso gera uma dinâmica, uma alteração na qualificação de mão de obra local extremamente impactante. Eu vou lhe dar um exemplo: energia eólica. Quando a indústria da energia eólica começou, né, no estado do Ceará, o Ceará foi pioneiro nisso, a nível Brasil, é reconhecido. Durante a fase de implantação de projetos que são altamente complexos, porque são altamente intensivos em capital e envolvem várias engenharias, para você implantar um parque eólico, a quantidade de pessoas que estão envolvidas na ótica do financiamento, na ótica da construção, na ótica da produção dos equipamentos é enorme. E isso trouxe para o estado do Ceará uma mão de obra qualificada que pôde ser utilizada em outros projetos. Você pega aí o projeto da termoelétrica no PECEM, a quantidade de engenheiros italianos, especialmente italianos, porque o EPCista naquele momento, o construtor, tinha uma ligação com a Itália e Portugal, foi muito grande. Alguns deles, pelo decurso da obra, ficaram aqui. E isso hoje você pega assim, gerenciamento de projeto, que era uma coisa que era difícil achar um gerente de projeto há 15 anos atrás no estado do Ceará. E hoje você encontra pessoas altamente qualificadas morando aqui, né?
A CSP, da mesma forma, quando eu digo que os indicadores mudaram, até o ano passado não existiam coreanos nas estatísticas de imigração ou obtenção de visto estrangeiros. No último ano, a quantidade de coreanos que foi trazida por conta da construção da planta siderúrgica foi muito grande. Isso causa um impacto de diversas matrizes, positivos e negativos, obviamente, né? Mas traz essa disputa desse background cultural gera uma... É muito burocrático ou não, essas ligações? Não, o Brasil simplificou muito. O Brasil sabe da necessidade de captar poupança externa. O governo sabe disso. Ele sabe como... Sabe que é importante, não dá para tornar um gargalo a atração de investimento. O projeto siderúrgico, como eu dizia, é um projeto que tem um impacto na economia do Ceará, quando em construção e em operação, sem precedentes. Não há precedente na história do Ceará do que isso vai impactar em termos da atividade econômica. Então, o governo tem sensibilizado, obviamente, a essa demanda, tem facilitado. Eu me lembro, na época, por exemplo, o governo percebendo a importância do turismo, antigamente era $100 mil para ter a residência. Isso foi reduzido para o Nordeste, para metade disso, exatamente porque sabia que $100 mil na cidade de São Paulo, por exemplo, não é nada. $100 mil numa cidade litorânea do estado do Ceará é alguma coisa. É importante perceber essa diferença. Mas o Ceará, na área de serviços, com a vinda dessa mão de obra, e não é só estrangeira, porque isso trouxe pessoas de bancos de São Paulo, do Rio, de Minas, enfim, de diversos outros domicílios que agregaram muito a qualidade do serviço no estado do Ceará. Hoje eu acho que o Ceará tem um núcleo de cabeças em alguns setores extremamente privilegiado. Vai acontecer um panorama dos estrangeiros, né? Exatamente. Como eu estava dizendo, não é a primeira vez que nós fazemos isso, numa parceria com a Junta Comercial. O presidente Ricardo, da Junta Comercial, tem sido muito parceiro em perceber a necessidade dessa informação. E então, no dia 27, agora da próxima semana, terça-feira, às 8h30 da manhã, no 5º andar da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, estará sendo apresentado detalhes sobre essa presença estrangeira no Estado. Do tipo, quanto em volumes os estrangeiros investiram no Ceará? Uma pergunta importante. Sim. Né? Onde foi? Foi em Fortaleza? Foi em Caucaia? Por exemplo, Caucaia é o segundo maior destino. Eu já estou antecipando alguns números, né? Sim, sim. Mas ele retrata exatamente para onde foi esse dinheiro, que atividades, né? Há quanto tempo, né? Então, traçando, publicizando essa informação existe. Nós fizemos organizamos para o objetivo as informações que já existem na Junta Comercial e procuramos exatamente mostrar a tendência, para que, obviamente, empresas e governo percebam como é que o Estado do Ceará é olhado, ou seja, qual é a realidade do investimento estrangeiro. Esses números são extremamente importantes. Nós descemos, obviamente, a apresentação será em termos de agregados, mas hoje nós temos uma qualidade da informação que permite saber, por exemplo, em Aquiraz, para que setores e quanto e em que tempo foram os investimentos estrangeiros. Isso ajuda, nós acreditamos que isso ajuda a perceber a realidade. Como você citou muito Aquiraz e Caucaia, com certeza deve ser um dos lugares assim mais procurados, né? Até por conta das instalações e tal. E eu lhe pergunto, esse panorama vai ser discutido com certeza lá, nesse local, mas qual o principal objetivo, né, disso acontecer? O principal objetivo primeiro é tornar pública a informação e para que a pessoa utilize da forma que ela achar mais adequada. A segunda é que o Brasil é uma estrutura federativa e a diplomacia formal está na mão do governo federal, né? Mas hoje, o Estado será um exemplo disso, traz para si uma responsabilidade de relações internacionais, né? Complementar, seria a paradiplomacia. Mas os empresários também participam da diplomacia econômica. Então, perceber que no município, da mesma forma que o governo federal tem uma importância relevante na articulação internacional da agenda do Brasil em termos globais, o Estado em termos regionais, o município também tem.
é importante que, por exemplo, os municípios onde há investimento estrangeiro percebam o que atrai. Quais são as vocações do município? E com uma economia internacionalizada, não dá para pensar que o desenvolvimento do Brasil está feito no seu próprio território, porque não há poupança para isso. Nós precisamos captar poupança. E o mercado internacional, né, percebe vocações. O Brasil é um país que tem crescido e, com isso, tem, obviamente, despertado a atenção de um mercado consumidor. Várias empresas perceberam isso, que em determinados setores é preferível investir no Brasil do que investir em outros locais. Então, o estudo tem mais ou menos essa intenção. Divulgar, tornar transparente essa informação e, indiretamente, induzir o município, o local, a perceber essa informação e tentar fazer com que ele atraia poupança externa. Romulo, boa sorte, né? Obrigado. E obrigado pela sua participação aqui no Povo Economia. E eu que agradeço, Lúcio.